E saiu há pouco o relatório JOLTS nos Estados Unidos. Segundo a publicação, os americanos mostraram cerca de 6 milhões e 900 mil vagas de emprego abertas em janeiro. Esse número veio acima da expectativa do mercado, que esperava 6 milhões e meio de vagas abertas. Para repercutir esses dados, a gente conversa agora com Andressa Durão, que é economista do ASA. Um bom dia para você, Andressa. Você me escuta, tudo bem? Eu não estou te ouvindo aqui. A gente vai tentar fazer um pequeno ajuste no áudio para ver se está tudo certo. Continuo sem a... Agora sim, agora te escuto. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. A gente sabe que no ao vivo sempre tem esses percalços, mas vamos lá. Andressa, analisando esse relatório que eu acabei de destacar, com alguns dos números também, tivemos esse crescimento menor do que o esperado. Uma variação de 0,7%, ou seja, metade do que nós tivemos na prévia anterior. Quando a gente analisa, as notas técnicas desse boletim, eles trazem informações como as variações significativas por conta do shutdown. Mas o que mais que pode ter trazido de impacto e o que isso acaba trazendo também que pode acabar prejudicando a economia dos americanos? Bom, que o shutdown foi o que puxou o PIB para baixo no quarto trimestre, a gente já sabia desde a primeira divulgação, né? Na primeira leitura, a gente teve uma surpresa bem negativa do PIB, porque não só o impacto na economia, pensando do lado da demanda, por exemplo, quantos consumidores ali foram afetados por conta do shutdown, já que ficaram sem receber o salário, ou então uma dinâmica que ficou um pouco menor de atividade em alguns locais, porque algumas atividades do governo mesmo foram impactadas, por exemplo, parques, então o setor de turismo, de alguma forma, um pouco impactado, a gente imaginava que o resultado disso no PIB não seria tão grande. Quando a gente viu o resultado no PIB, na primeira leitura, a gente viu que isso foi um pouquinho mais forte, mas principalmente foi mais forte quando a gente olha para o segmento de gastos do governo. Então, a gente estava pensando no impacto mais no consumidor, quando estava tentando prever. Mas quando a gente viu a atividade do governo, ela caiu muito por conta do shutdown, porque vários segmentos ali públicos foram travados. Então, houve uma queda nos gastos do governo bem relevante que puxou o PIB para baixo, mas isso não foi levado tão em conta quando a gente vai tentar prever qual vai ser o crescimento da economia, a dinâmica, o ciclo econômico, porque você tem provavelmente um retorno dessa queda de atividade do quarto trimestre no primeiro trimestre desse ano. Quando a gente olha para essa revisão que foi divulgada hoje, ela não foi só nos gastos do governo. Os gastos do governo caíram mais do que na primeira leitura, mas a gente também teve um consumo menor, exportações menores, vários indicadores ali dentro mostrando que houve uma revisão generalizada do PIB, investimentos também um pouco mais baixos. Então, é um dado pior no geral, não foi só pelo shutdown. Então, isso é ruim, né? A gente provavelmente teria aí algumas revisões para baixo no PIB de algumas casas, junto com um contexto de menor atividade que talvez venha da produção de petróleo no geral, ou também algum efeito secundário da questão da guerra na atividade americana, se a gente tiver um maior desdobramento, né? Uma guerra durando muito tempo, possa impactar não só também a questão da produção, mas também a questão do consumidor mesmo sentindo ali, de alguma forma, no bolso, né, a questão dos preços de energia. Então, eu acho que, num contexto geral, a gente tem um dado ruim de atividade para baixo nos Estados Unidos com esse dado do PIB. Não foi só a questão do shutdown, mas aí vale ressaltar que a gente tem aqui na casa uma visão de crescimento um pouco mais forte do que o consenso. Então, acho que a gente pode ter uma revisão para baixo de PIB, mas ainda assim a leitura é de uma economia forte. Então, foi um dado ruim, mas a gente ainda acha que a economia cresce bem em 2026, tá?
Andressa, eu acho que é interessante a gente falar da guerra e a situação dos possíveis novos impactos, mas eu quero só puxar uma outra informação que esse boletim nos traz também, é de que alguns dados acabaram ficando defasados por conta do shutdown. As informações não conseguiram ficar atualizadas e é por isso que nós tivemos até esse atraso, né, na divulgação, cerca de 2 a 3 semanas na divulgação dessa segunda prévia em 2026. Enfim, essa defasagem que nós tivemos, os dados de forma, vamos usar um termo artificial, isso pode gerar algum custo, algum prejuízo à economia, aos investidores, à análise de mercado dos americanos, já que estávamos com informações não tão atualizadas assim? Sim, essa surpresa, por exemplo, o que eu tenho comentado, que eu comentei, né? A gente tem uma surpresa que mostra que a atividade foi mais fraca do que o imaginado. Provavelmente essa revisão aconteceu por conta desse atraso. Então a gente tinha uma ideia de que a economia estava crescendo mais do que o que a gente tem agora. Então, normalmente a gente tem revisões, né, no PIB, é um dado que geralmente é revisado conforme vão passando as leituras, né? Então, da primeira para a segunda, como a gente tem mais informação já normal, já há alguma revisão, não é tão relevante quanto essa. Então, imagino que sim, essa revisão foi mais relevante do que o que costuma ser por conta desse atraso. E aí, óbvio que a gente tem uma perda, já que a gente imaginava um crescimento maior da economia do que de fato ocorreu. Mas ainda assim, como eu falei, não é uma visão que altera o nosso cenário, né? Não altera a narrativa de mercado. A gente tem, primeiro que um dado também que fala do quarto trimestre, né? E como a gente teve muita coisa acontecendo ao longo do primeiro tri, a gente não imagina que um dado tão defasado, um dado que fala do quarto trimestre, iria alterar tanto. Mas sim, com certeza a gente vai ter revisões para baixo, porque você tem um carregamento estatístico, né, que passa do quarto trimestre para o primeiro. Então, as projeções de PIB para o primeiro trimestre vão ser bem alteradas por conta desse, mas a narrativa geral ainda é de crescimento forte e provavelmente, por exemplo, a revisão que o Fed vai fazer na semana que vem de crescimento, apesar de poder ser um pouquinho para baixo, não vai ser tão grande. Em compensação, Andressa, o índice de preços, o PCE, traz números estáveis. O que se deve a essa combinação? Tivemos 2,9 na última leitura e 2,9 novamente agora. Então, acho que pensando no PCI, também é um pouquinho algo sobre o passado, né? Se você parar para pensar, a gente teve uma divulgação do PCI trimestral do quarto trimestre e uma divulgação de janeiro, também com um atraso por conta do shutdown, tá? Então, a gente já teve um CPI na mesma semana de fevereiro e um PCI ainda de janeiro. Ainda assim, era relevante muito por conta dessas projeções que o Fed vai apresentar na semana que vem. Então, essa revisão do CEP, ela vem aí logo depois de vários indicadores sendo divulgados essa semana, e isso é positivo. Então, a gente teve um PCI de janeiro que veio com um núcleo em linha, mas é um núcleo que é elevado quando a gente olha para a variação mensal. Então, pensar num Core PCI de 0,36, 0,37 é um número considerado alto, e aí ele vai vir seguido de um novo PCI, Core PCI em fevereiro, que é muito alto, isso a partir das projeções que são feitas com esse CPI que foi divulgado também essa semana. E aí a gente ainda soma isso, uma inflação de março que vai vir aí bem carregada na parte de energia por conta do conflito. Então, a inflação, esses dados de inflação dessa semana, eles vêm aí num contexto mostrando que a inflação do primeiro trimestre ela vai ser muito alta nos Estados Unidos. Apesar de ter vindo em linha, e aí traz algum certo conforto, ainda assim é um dado que é alto, é elevado, uma inflação muito alta, pensando numa variação mensal nos Estados Unidos, né, de próxima a 0,40, é muito acima da meta se a gente mensalizar essa meta. Então é um dado que incomoda ainda, tá? E essa inflação deve ter acréscimos também da questão envolvendo o petróleo com a guerra no Oriente Médio. O que pode ser feito na sua análise para que os americanos consigam frear, porque os números tendem a disparar se a situação se mantiver a mesma, né? Sim, a gente tem pensado em possíveis medidas, né, que podem ser feitas, mas
nada vai ser muito suficiente, tá? Então, acho que a ideia é que precisa acabar o conflito, precisa abrir o Estreito de Hormuz para que o preço do petróleo retorne, e isso é totalmente possível, porque antes, né, se a gente pensar num cenário pré-guerra, a ideia é que a oferta global iria aumentar. Então, a gente tem, assim, um cenário estrutural totalmente confortável, pensando em preço de energia, principalmente preço do petróleo, mas esse conflito, de fato, ele interrompe um fluxo que é super relevante. Então, pensando no curto prazo, não tem muito o que fazer. Se eles forem fazer algumas medidas envolvendo impostos, como que está sendo feito até aqui no Brasil, ou algumas outras medidas pontuais, você vai evitar um aumento pontual também. E depois isso tende a voltar, né, no mês seguinte. Então, a ideia é que o que tem que ser feito é pegar ali na base, né, é tentar reduzir o risco relacionado ao conflito em si. Acho que o Trump pode sim tentar fazer algumas medidas pontuais, que provavelmente vão impactar mais o mês de abril. A inflação nos Estados Unidos, o repasse acontece de uma forma muito rápida, então já está batendo no bolso do consumidor. A inflação de março já vai ser alta por conta disso. Mas, falando um pouco de política monetária, a gente imagina que não seja algo para se preocupar nesse momento. Então, se a gente tiver um conflito que dure mais de um mês, aí a gente começa a fazer conta e entender se vai ter um efeito secundário na inflação núcleo. Por enquanto, é uma inflação que a gente vai ver ali no headline, mas não vai ver no núcleo. É ainda algo que vai bater de uma forma com que o Fed não precise se preocupar, tá? Então, é algo relevante, o preço está muito elevado, passa rapidamente para o consumidor, mas ainda não é algo que a gente precise se preocupar pensando em política monetária e crescimento econômico. Andressa Durão, economista do ASA, muito obrigado por conversar Eu que conosco e por agradeço. ter despendido esse tempo aqui. Um ótimo final de semana para você. Para vocês também. Tchau, tchau. Até mais.